E olha só, gente, em tempos aí, a gente está vivendo uma instabilidade social, né, uma tensão bastante grande e tem sido comum, a gente vê em redes sociais aí o pessoal mais fanático, o pessoal mais seguidor aí da linha dura invocar o artigo 142 da Constituição Federal para pedir intervenção das Forças Armadas, aí, principalmente agora nessa guerra do governo com o Congresso e o Supremo, o pessoal pedindo fechamento de Congresso, fechamento do Supremo, que na avaliação desse pessoal, essas duas instituições, dois pilares da democracia, estão atrapalhando o governo Bolsonaro. Só que o que era aí devaneio do pessoal de Facebook, de Twitter, corrente de WhatsApp, ganhou um peso, aí, ganhou uma repercussão com uma entrevista que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, concedeu no programa do Pedro Bial, na Rede Globo. O Procurador-Geral foi dúbio ao ser questionado e ao se posicionar sobre a possibilidade do governo invocar o tal do artigo 142 para convocar o Exército para uma intervenção militar em caso de uma crise social insustentável, insanável. E para esclarecer exatamente o que diz e quais são os limites desse artigo 142 da Constituição Federal, a gente vai conversar com o vice-presidente da OAB de Rio Preto e especialista em direito constitucional, o Henri Atique, que está aqui no WhatsApp comigo, não? Caiu o Atique? Estamos aí, então a gente vai falar com o... Então vamos tentar aí, caiu a ligação, tem que estar ao vivo aqui, é tudo na hora, o pessoal não atende, a gente fica na mão aqui, mas o Henri vai falar com a gente sobre os limites aí do tal artigo 142, o Henri está aqui, tá aqui no Skype comigo, vamos lá. Doutor Henri, está me ouvindo? Tô sim, tudo bem? Bom dia. Tudo jóia, a gente está sem o vídeo do senhor aí, precisa acionar a camerinha. Ah, tá. Só um segundo aqui. Só um segundo aí. Botãozinho vermelho que tem uma camerinha. Ah, sim. Temos aí, assim que tiver o doutor Henri Atique aí. É Henri ou Henri? Ah, tanto faz, na verdade. Tanto faz. Então, Henri Atique aí. Funcionou, né? Vice-presidente da OAB e especialista em direito constitucional. Agora sim. Vamos lá, doutor, eu fiz uma introdução aqui, falei desse clamor que a gente vê em rede social, chegou a hora, artigo 142, mas a questão ganhou um peso aí, a hora que o procurador-geral Augusto Aras foi dúbio e não se posicionou muito bem sobre a possibilidade do governo acionar o Exército no caso de uma crise aí meio insanável. Queria que o senhor falasse o que é o artigo 142 e quais os limites da atuação das Forças Armadas dentro do regime constitucional. Perfeito. Então, quero dar um bom dia a todos da Câmara, especial bom dia aí a todos para acompanhar a nossa audiência. De fato, o Procurador-Geral da República proferiu uma fala que a gente pode considerar, no mínimo, como bastante confusa, não é? Inclusive, me parece que hoje, pela manhã, ele já parece que prestou alguns esclarecimentos para minimizar aquilo que ele falou. O que nós temos? Num primeiro momento, eu acho que é importante a gente destacar, e eu imagino que a grande maioria das pessoas já saibam isso, a Constituição é a lei maior do nosso país. Não é? A Constituição, em qualquer país que adote essa teoria, essa doutrina do constitucionalismo, a função da Constituição é organizar o Estado, e até por isso que ela chama Constituição, né? Ela constitui o Estado, e ela veicula os direitos fundamentais dos cidadãos daquele determinado Estado. Então, é importante que eu diga que, no Estado democrático de direito, nós vivemos sob o império da Constituição. Isso é o que tem que ser destacado. Acima de qualquer coisa. Né? Então, a Constituição é a ordem máxima que a gente tem no país.
O artigo 142, que o Procurador-Geral da República se referiu, não diz aquilo que ele apontou na sua fala. O artigo 142 basicamente fala como é composta, como são compostas, né, as Forças Armadas, que são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e que são instituições nacionais permanentes e regulares e que têm uma organização própria, baseada, como todos nós já sabemos, na hierarquia, na disciplina, e sim, e tem como comandante máximo, né, como autoridade suprema, o presidente da República. Agora, o mesmo artigo 142 diz que a função de novo do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a obrigação, a finalidade dela é a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um deles, ou seja, da pátria, dos poderes constitucionais, a garantia da lei e da ordem, que aí nós temos uma chamada assim, né, garantia da lei e da ordem, não, a Constituição escreve isso. Eu vou pedir, antes de eu conseguir continuar aqui com o doutor, pedir para, acho que talvez aproximar um pouquinho o celular, doutor, que o som está dando uma falhada, não sei se a gente consegue melhorar. Está dando para entender, mas está dando uns piques aí. Doutor, então, vamos lá, continuando o artigo 142. Ele abre alguma brecha para que o presidente nomeie, por exemplo, o Exército como uma força moderadora no caso de uma transição, ou abre espaço para que o Exército seja acionado contra o Supremo ou o Congresso, por exemplo? Então, de forma alguma, não há essa possibilidade constitucional. A Constituição brasileira não prevê isso. Me parece, e aí essa é uma leitura minha, que o Procurador-Geral da República, quando ele disse isso, ele se referiu à nossa Constituição passada. A Constituição de 1967, que era a Constituição do governo militar, portanto, a Constituição do segundo golpe militar que o Brasil sofreu, essa sim dava essa possibilidade ao presidente da República. A atual Constituição brasileira, em nenhum momento, garante isso ao presidente. O texto constitucional é muito claro em dizer que as Forças Armadas estão destinadas à proteção do Estado e das instituições democráticas. Essa é uma questão interessante. Se nós olharmos o título da Constituição, em que nós temos localizado esse artigo 142, que é o título 5, o título 5 da Constituição trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. E aí nós temos, dentro desse título, a questão referente ao estado de defesa, que é o estado de sítio, nós temos a questão das Forças Armadas e nós temos a segurança pública. E, portanto, estado de sítio, estado de defesa, segurança pública e Forças Armadas se destinam à proteção do Estado e das instituições democráticas. Nunca, não é, a se prestarem, de forma alguma, a uma transição ou uma sobrepujância de um poder sobre o outro, no caso, o poder executivo sobre o poder judiciário ou o poder legislativo. Até porque, se eu não me engano, apesar do presidente ser o comandante supremo das Forças Armadas, os presidentes dos outros poderes também teriam uma possibilidade de reivindicar algo a partir da Constituição ao Exército para tal da manutenção da lei e da ordem. É isso ou não, doutor? Sem dúvida nenhuma, exatamente. A tua colocação é precisa. Só definindo melhor o que você disse, mas o que você disse está perfeito, está correto. O que nós temos é as Forças Armadas à disposição de qualquer dos três poderes. Por quê? Porque são poderes da República, portanto, poderes do Estado, e, novamente, as Forças Armadas se prestam à defesa do Estado. Então, tudo bem, o presidente da República, a figura do presidente da República, é o comandante-chefe das Forças Armadas. Mas isso não significa dizer que as Forças Armadas estão à disposição única e exclusivamente do Poder Executivo, muito menos com a intenção de sobrepujar o Legislativo e o Judiciário, por exemplo. Maravilha, gente. Está aí o especialista em Direito Constitucional, o Henri Attic,
vice-presidente da OAB, então vamos parar de passar vergonha aí em Facebook e pedir intervenção militar, porque isso não existe. Doutor, para a gente finalizar, a participação de militares da ativa no governo, a gente tem o general Braga Neto, se eu não me engano, ele é chefe do Exército Brasileiro e integra um cargo comissionado no governo. Me parece que isso não é muito compatível com, não sei se a Constituição ou alguma lei ordinária que regulamenta aí o Exército. Queria que o senhor comentasse isso, se não contamina um pouco as Forças Armadas, essa adesão em massa ao governo Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma separação aqui entre aquilo que é lícito e ilícito, que é tratado pelo direito, né? E aquilo que é certo e errado, que é tratado pela moral, né? Até fazendo um parênteses, que você falou de pedir intervenção militar, de pedir AI-5, eu tenho a sensação, eu quero acreditar que muitas pessoas que estão pedindo isso, não entendem muito bem o que isso significa. Seria importante que as pessoas se inteirassem um pouco melhor. Afora a possibilidade, a completa impossibilidade, na verdade, disso acontecer no nosso regime constitucional atual, eu acho que as pessoas precisam entender um pouco o que foi o AI-5, a falta da liberdade, a intervenção militar. Nós tivemos 2 intervenções militares na nossa história recente. Os militares não deram conta de resolver a questão da corrupção, a corrupção se manteve. Os militares não conseguiram resolver a questão econômica, a economia continuou mal. Por quê? Porque militar é bom em papel de militar, não é? E não no papel de economista, no papel de político e etc. E aí eu pego o gancho para a sua pergunta. Não há nada em termos de legislação, seja constitucional, seja infraconstitucional, que vede essa participação exacerbada que a gente vem percebendo cada vez mais no Poder Executivo Federal, né? Cargos do Poder Executivo Federal. Mas é claro, e isso tem incomodado sim os membros das Forças Armadas, não é? As altas patentes das Forças Armadas têm se incomodado com essa participação política, mas de fato existe uma inadequação, existe uma confusão entre Forças Armadas e Poder Executivo, e essa aproximação não é boa, principalmente porque isso remete à nossa história recente de golpe militar, né? Tá certo, gente. Eu quero agradecer ao Henri Atic, especialista em Direito Constitucional e vice-presidente da OAB, dando uma aula aí sobre o tal do artigo 142. Então tá claro, não tem essa de intervenção militar, qualquer coisa fora disso é golpe na Constituição, e também a inadequação aí de generais da ativa, os inativos tudo bem, os da reserva, mas ativos aí ainda com poder de influência sobre a tropa, participarem de governo, seja lá qual for, que no caso é o do Bolsonaro. Doutor, obrigado. Se quiser falar alguma coisa a mais, deixar algum recado. Não, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de conversar contigo, conversar aqui na TV Câmara, falar para essa audiência tão seleta que a TV tem. E a única coisa que eu gostaria de colocar é que nós tenhamos tranquilidade, não é? Eu acho que o que a gente precisa buscar é a tranquilidade, a serenidade. Nós estamos vivendo um momento de polarização exacerbada no nosso país, né? Aquele que pensa diferente de mim é meu inimigo, e na verdade a gente precisa ter um pouco mais de serenidade, inteligência, e até lembrar que opiniões contrárias à nossa são boas, porque nos fazem pensar, refletir, nos fazem embasar melhor as nossas opiniões e eventualmente até mudar de opinião ou não, ser mais convicto na nossa. Mas aquele que pensa diferente não é nosso inimigo, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado ao doutor Henri Atic. Questão da polarização. Hoje, se é fascista ou se é comunista, né? Não tem mais meio termo, é os extremos. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um abraço. Legal, gente.